Boa tarde, Jaque, Olá, tudo bem? tudo bem? Dá licença. Oi, Jaque, pode sentar, por favor? Obrigada. É um prazer te receber aqui no nosso programa e a Eu que gente poder agradeço o convite. Nada, que isso. É um poder te receber e a gente falar um pouquinho sobre intercâmbio. Quando se fala de intercâmbio, a primeira coisa que as pessoas já pensam, alguns jovens já pensam assim, ai, vou sair desse Brasil, vou sair de São Paulo, vou sair do Rio de Janeiro, vou para fora do país. Mas não sabem eles da grande responsabilidade que é eles saírem daqui de uma cidade, de um convívio e pegar um convívio de uma outra cidade, de outro país, que é totalmente o inverso que eles já têm de costume daqui, não é verdade? Sim, sim. Eu falo que quando a gente vai fazer o intercâmbio, a gente sai da zona de conforto. Sim. Porque, querendo ou não, mora com pai, mãe. Aqui a sua vida está toda redondinha, tem toda uma estrutura. E quando você vai para um outro país, é uma outra realidade. Então, você vai sair totalmente da sua zona de conforto. Com isso, faz você crescer. Claro, tem lados positivos e negativos. Tem dias, algumas vezes, bate algumas vezes aquela tristeza, você se questiona, meu Deus, eu estou no caminho certo, é isso? Né? Algumas vezes acontece isso, mas depois Deus vai demonstrando ali, filho, é isso mesmo. Já que eu até gostaria que você falasse pra gente acerca de alguns intercâmbios. Tem um tipo de intercâmbio que você está com um grupo, né, de jovens, e tem outro tipo de intercâmbio também que você está dentro de uma casa. Esse eu acho assim mais difícil, que é o que você está dentro de uma casa de família, onde tem ali os ingleses, então americanos, e você está aprendendo. Você vai, além de você ir para a escola para poder falar, aprender o idioma, você vai para casa onde os moradores só falam o idioma inglês, que eu acho que é o mais difícil, né? Esse tipo de intercâmbio. Sim, mas o objetivo até o intercâmbio de idiomas é isso, te tirar da zona de conforto. Porque, querendo ou não, aqui no Brasil, você, exemplo, vai numa escola 2 a 3 vezes na semana. Sim. E depois você saiu ali da zona da escola, automaticamente vai falar português. Quando você vai para o exterior, te obriga a aprender. Exemplo, você vai para casa de uma família que é host family. Você fica ali na host family. A host family não sabe falar português, então te obriga ali se comunicar. Algumas vezes você precisa, exemplo, saber, preciso ir ao banheiro. Você vai parar para pensar, como é que eu falo isso em inglês? Você já vai no celular, já olha ali no Google Tradutor, como é banheiro mesmo? Ou se não, você precisa fazer compras para você no supermercado. Como se chama amaciante? Nossa, como é que se chama mesmo amaciante? Então, no dia a dia, te obriga a aprender, porque é uma lei de sobrevivência. É verdade. Você estava falando também aqui, alguns minutos atrás, acerca dos pós e os contras. Antes de eu perguntar quem são essas pessoas que são aptas a poder fazer esse intercâmbio, eu gostaria que você falasse para a gente um pouquinho quais são os pós e os contras de estarem fazendo o intercâmbio. Eu sou uma suspeita para falar. Vou falar mais o lado positivo do que o lado negativo. São N fatores do lado positivo. Exemplo, mercado de trabalho. Um estudante, né, a pessoa que vai para o exterior e quando retorna para o Brasil, ele acaba sendo mais cobiçado para o mercado de trabalho. Porque além de ele aprender um idioma, ou se não, muitos hoje estão indo para fazer um curso técnico, para fazer um ensino superior fora do Brasil. Então, quando ele volta, ali o recrutador, a empresa, ela acaba vendo com outros olhos. Além de ela ter uma habilidade a mais, de ela ter estudado fora, ela sabe que ela é uma pessoa resiliente. Porque ali no exterior, você te obriga a você se virar a fazer coisas ali. Deu um problema, eu só tô aqui sozinho, não tenho pai, não tenho mãe, não tenho ninguém, só tenho eu e Deus. Então, com isso, muitas empresas acabam vendo isso do lado positivo, porque sabe, se colocar ali na empresa e tiver um problema, ela vai conseguir resolver, porque ela tem essa questão da resiliência. Sim. Claro, ela vai saber lidar com pessoas, porque querendo ou não, ela viveu fora do país, ela foi lidar com outra cultura, com outra realidade. Então, isso também acaba sendo outro ponto positivo, né, de conhecimento. O negativo hoje, ao meu ver, do intercâmbio é que algumas pessoas acabam sendo muito tímidas e não conseguem fazer amizades. Se desenvolver. Então, ela acaba se sentindo algumas vezes muito sozinha. Infelizmente, algumas vezes, geralmente o estudante ele acaba se unindo com outros estudantes de outras nacionalidades, não só a dele. Que é outra tensão também, gente. Quando você for para fora para estudar idiomas, tenta se envolver com pessoas de outras nacionalidades. Porque se a gente fica só com brasileiro, vai falar português. Vai falar português. Aí não aprende o idioma.
Então vamos, né? Vamos, materializar ali, né? sim, vamos conhecer Envolver. outros países, conversar com outras culturas, por que não, né? Faz uma amizade, ali aprende o idioma a mais. É verdade. E o contra, não sei nem se eu posso falar que a palavra contra, deve ser a pessoa ter que renunciar aquilo que você já falou uns minutinhos atrás, renunciar à Sim. sua vontade, suas amizades, aquele apego que a pessoa já tem com amigos, com o formato da cama. As saudades de casa. Isso, as saudades da casa. Qual que seria, como é que eu falo a palavra? Como que seria o preparo emocional que todo estudante precisa ter para sair daqui dessa zona de conforto e ir para outro país? Assim, sempre quando eu dou mentoria, consultoria para os estudantes para ir para fora, eu sempre peço para eles, né, pesquisar muito bem sobre o país, para eles conhecerem, terem uma noção da cultura, como é que funciona, porque de país para país muda muito, muito. Um exemplo, eu estava vindo para cá, eu estava conversando com uma mentorada e eu estava explicando para ela que é a realidade de Portugal, Espanha, que eu também oriento para esses países. Os portugueses e os espanhóis, eles são muito diretos. Então, para a nossa realidade, para a nossa cultura, é chocante. Então, algumas vezes eu falo assim para ela, ó, eu vou passando ali umas dicas, umas informações, mas é sempre bom a pessoa pesquisar a fundo como é que funciona o país, como é a cultura. Você falou muito bem, a preparação psicológica, se preparar para aquela realidade e também financeira. Esses dois pontos são os mais importantes para fazer um intercâmbio, ter esse preparo, porque infelizmente uns acham que sair daqui de São Paulo é como fosse mudar para o Rio, Sim. mudar para Minas, aqui os estados vizinhos, E não é. Mudar para um outro país é uma outra realidade. Quando você fala dos portugueses e espanhóis serem pessoas diretas na colocação de palavras, de atitudes, é mais ou menos isso? Sim, eles são muito... Não tem meio termo? Não tem meio termo. E também nós somos mais proativos. Também um exemplo, você vai numa loja, você pergunta, aqui tem um copo, olha, eu gostaria de um copo assim. Aí o atendente falou assim, olha, infelizmente eu não tenho esse copo, mas eu tenho opção A, B, C, acaba dando outras gamas ali de opções. E lá não, eu quero esse copo, não tem, ponto, acabou. Algumas vezes tem, aí você olha na loja, mas tem essas outras opções, assim, não, você tinha pedido do Z, tem o A. É verdade. E eu já viajei a alguns países, já fui para Inglaterra, para Espanha, Portugal, Suíça. Então você Alemanha. já sabe um já pouco. rodei 17 países que eu estive viajando. E essa palavra, essa colocação que você disse, que eles são diretos, e são mesmo. Em que sentido? Por exemplo, aqui no Brasil, quando você vai numa loja para poder só dar uma olhadinha nas roupas, de curioso mesmo, você vê algumas roupas de vitrine nos bonecos, aí você fala assim, gente, que roupa linda. Você vai só para poder avistar e tocar na peça, já vem um vendedor perto de você, olha essa roupa aqui, você pode, tem M, tem G, tem P, e já vai te oferecendo para querer te introduzir a uma compra. Agora, lá na Europa, nos Estados Unidos, é totalmente diferente. Eles ficam parados. Você que tem que ir ao teu vendedor para poder, né, adquirir um produto ou pedir algum tipo de informação. Então, para eles, tanto faz como tanto fez. Nós que já estamos acostumados a termos vendedores vindo até a gente, nos servir, a gente chega lá, nós que temos que servir eles. E aquilo, a colocação que você acabou de falar, né? E de proatividade, que eles são totalmente diretos e são diferentes completamente da gente, não é isso? Sim, eles são completamente diferentes. E nessa questão até do preparo psicológico, na hora da pesquisa, sempre ver esses detalhes. De início, quando a pessoa não vai preparada, acaba sendo um choque para ela. Sim. Quando a pessoa já faz uma pesquisa, ela já vai preparada, ela já sabe que ela vai encontrar que aquela vai ser a realidade dela. Entendi. É a educação de cada um, né? Sim. E aí minha pergunta para quem está nos assistindo agora está assim, poxa, Jaque, responde para mim, será que eu estou apto ou apta para poder fazer um intercâmbio? Quem é essa pessoa que está apta para poder fazer um intercâmbio, Jaque? Intercâmbio não tem idade. Não tem idade. Não tem idade hoje. Começa de quando, mais ou menos? Tem intercâmbio desde do high school, que é para quem está no Sério? ensino médio, de 15 anos de Ah, idade, 15. até senhores, assim, até idosos.
O ano passado eu estive em Malta, que é também um dos destinos que eu trabalho, e foi muito legal, foi muito interessante. Eu fui num período em setembro, que é o final das férias, na Europa, e eu encontrei um grupo de idosas daqui do Brasil, e elas foram para lá para ficar um mês, além de aprender o inglês, para aprimorar, no caso, para conhecer a ilha, que é uma ilha paradisíaca, tem praia, então aproveitava, ia para aula de manhã, à tarde elas almoçavam e ia para praia. Que é uma vida mais gostosa do que essa. Nossa. Então não tem idade. E intercâmbios tem uma série de opções. Tem para você estudar ensino médio, para fazer curso técnico profissionalizante, para fazer graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, também um tecnólogo. Claro, a questão também de idiomas, então até cursos de especializações assim de curto prazo, para período de férias, para um longo período. Intercâmbio tem hoje uma série de opções e qualquer idade pode fazer. Eita, a oportunidade está dada aí para todos vocês que estão nos assistindo. Alô, meu amigo! Alô, minha amiga, você que está de bobeira, sem fazer nada, tá ganhando essa aposentadoria, esse dinheirinho aí, ó. Por que não, né? Por que não pegar essa oportunidade aí, poder ir para a Europa, para os Estados Unidos, seja lá onde for, fazer intercâmbio em qualquer lugar do mundo, pode se fazer, não é isso? Pode. Porque o foco da humanidade, principalmente do brasileiro, quando você fala de intercâmbio, é Estados Unidos. E não é só os Estados Unidos, temos o mundo inteiro aí de oportunidade para poder fazer o intercâmbio. Sim, a grande maioria pensa muito, em primeiro lugar, Estados Unidos. Canadá, né? Primeiro Estados Unidos, depois vem Canadá? Depois Canadá. E para inglês também, hoje está muito cogitado a Irlanda, porque a Irlanda tem, para brasileiro, acaba tendo uma facilidade. Porque, exemplo, para a Irlanda, se você comprar um pacote de 6 meses de curso, você pode ficar 8 meses no país e você não precisa solicitar o visto aqui no Brasil. Você se regulariza lá no país. Então, você entra como turista, na hora da imigração apresenta que a carta da escola, eles vão verificar que você está estudando e eles vão te dar um prazo ali para você se regularizar. Então, acaba tendo essa facilidade. Mas, claro, muda de país para país. Exemplo, Portugal. Para você estudar lá, um mestrado, você sendo aceito numa universidade portuguesa, a escola, depois de fazer a matrícula com a carta de matrícula, mais uns documentos que o consulado português aqui no Brasil solicita, você dá entrada no visto e geralmente demora em torno de 60 dias, o consulado aprovando. Você pode ir para o país. Então muda muito de regra de país para país. Entendi. Agora, eu abri perguntando para você, Jaque, falando sobre as duas oportunidades que nós temos de intercâmbio. O primeiro intercâmbio é aquele que a pessoa se inscreve num curso, né, estuda aí em um período integral, vamos botar aí, de 8 até as 6 horas da noite, vá para um hotel, eu não sei se é hotel ou é uma casa, e volta no dia seguinte, de segunda a sexta, é isso. Ou então, se é a segunda opção, que é você estar estudando de segunda a sexta, horário integral, e a residência pela qual você vai morar é na casa dos americanos ou ingleses, independente, e conversando o idioma. Tem muitos brasileiros, isso eu falo por experiência própria, porque eu morei por prazo de 2 meses na Inglaterra, de amigos meus que fizeram pela primeira opção, porque eles chegaram no país sem nada, sem saber nada do idioma. Qual que é a sugestão que você dá para as pessoas que são leigas? Em que sentido? Não sabem nada, não dominam nada. Porque para eles vai ser um sacrifício eles pegarem a segunda opção, que é morar numa casa de americanos ou ingleses e já estão pegando o idioma de manhã, no horário integral, mas e aí, vão chegar, não vão saber conversar. Como que é isso para aquela pessoa que é leiga, não entende nada, é o zero? Assim, não, isso eu tenho muitos casos. Muitos casos, né? Tem muitos casos. Eu sempre peço que a pessoa, pelo menos, ela estude, nem que seja o básico ali para... Antes de fazer o intercâmbio? Antes de fazer o intercâmbio. Okay. Mas, claro, tem pessoas que mesmo assim acabam indo com o inglês zero, totalmente iniciante, né? Sim. Aí, no caso, no dia a dia mesmo, que ela vai aprendendo ali na escola, é aquilo, pega dicionário, vai no Google Tradutor e ali ela vai aprendendo. O ideal é estudar antes, porque vamos dizer assim, o sofrimento vai ser menor. Porque ali no dia a dia, até pelos seus amigos, vocês devem ter percebido que para eles deve ter tido algumas situações um pouco chatas, constrangedoras, mas eles aprenderam no final, eu creio. Graças a Deus. Como nós sabemos que o inglês é o idioma mundial,
todos os países do mundo é necessário a pessoa ter uma base mesmo do inglês. O que você sugere como especialista? Da pessoa começar primeiro com o espanhol e depois ir para o inglês ou ir de cara mesmo, mergulhar no inglês? Melhor inglês. Inglês mesmo? Inglês. Inglês, querendo ou não, é a primeira língua. Hoje o mundo fala inglês. O mundo fala inglês. Qualquer oportunidade de trabalho que você vê acaba exigindo ter o inglês. Então, primordial o inglês, depois o espanhol. Porque, querendo ou não, como a gente está na América do Sul, nossos países vizinhos, nós somos exceção, né? Somente nós que falamos português. Todos os nossos aqui países vizinhos falam espanhol. E, claro, é muito também de necessidade, porque algumas vezes, dependendo da atuação da pessoa, do que ela trabalha, exemplo, ela trabalha mais com países vizinhos, então para ela a necessidade seja mais o espanhol. Outras não, mas assim, primordial é o inglês. Na minha dedução, eu achava que o espanhol não que é igual o português, mas tenho mais facilidade para quem já fala português, entendeu? Aprender o espanhol e depois o espanhol ir para o inglês. Então não é por aí, né? Nem sempre. Eu falo por experiência própria. Eu cheguei a morar 1 ano na Espanha, que eu fui fazer uma pós-graduação lá. E eu achava que eu sabia espanhol, aí quando eu cheguei, eu vi que a questão de ouvir, eu entendia muito bem as pessoas, mas na hora de falar eu tive um pouco de dificuldade. Algumas vezes a gente acha que o espanhol, por ser igual, vai ser fácil. Gente, nem sempre, tá? Nem sempre, infelizmente. Você fala quantos idiomas? Hoje eu falo inglês e espanhol. Inglês e espanhol, né? Isso, claro, e o nosso E o lindo português. E mais fluência no inglês? É mais no inglês. Eu cheguei a morar 1 ano na Irlanda. Você começou pela Irlanda? Eu comecei pela Irlanda. Eu fui Quanto tempo você ficou? em 2012, fiquei 1 ano na Irlanda. Aí eu aprimorei o inglês, voltei para o Brasil, consegui na época uma boa oportunidade de trabalho. Aí eu fiquei aqui mais ou menos durante uns 3 anos. Depois resolvi voltar para a Europa para fazer um mestrado e uma pós-graduação. Então eu cheguei a fazer um mestrado na Universidade do Minho, em Portugal, e também eu fiz uma pós-graduação na Espanha, na Universidade de Vigo. Rapaz, já que não é fraca não, você viu aí? Aí com todo esse conhecimento que eu tenho hoje, através da experiência ali na prática com o intercâmbio. Que legal. Jaque, eu gostaria que você passasse para todos que estão nos assistindo, para aquele pai, para aquela mãe que está nos assistindo agora, qual que é a segurança que a empresa de intercâmbio pode dar para o filho dessa mãe, desse pai que está nos assistindo agora, dela falar assim, poxa, eu vou ficar tranquila, pode ficar tranquila com o teu filho, com a tua filha, porque a segurança que nós damos é isso. Vou ficar aliviado porque a Jaque, dona da empresa, me comunicou que a segurança é isso, vou ficar tranquilo com meu filho de 14, com meu filho de 15, 16, porque há uma preocupação dos pais concernente a deixar um filho durante um prazo de 1 ano fora do país, né? A responsabilidade é grande. Qual que é a segurança que a empresa daria para esses pais? Assim, é uma ótima pergunta, né? O porquê de contratar hoje ter uma agência de intercâmbio. A agência de intercâmbio, ela é um elo entre o estudante e a escola lá fora. Então, ela vai te ajudar o seu filho ir de forma segura. Exemplo, o que aconteceu já alguns anos atrás na Irlanda. Algumas escolas acabaram falindo e deixaram alguns estudantes na mão. Com isso, o governo irlandês, o que ele fez? Ele criou uma lei, um seguro. Então, se você coloca o seu filho para estudar inglês na Irlanda e se a escola acaba fechando, a gente vai relocar ele numa outra escola. Então, a agência de intercâmbio, ela sempre vê isso, ela preza pela sua segurança, para que ele vá estudar numa boa instituição, que ele esteja bem alocado, né? Tanto a instituição quanto a moradia dele também seja uma moradia segura para ele. Então, a agência ela vai cuidar de todo esse aspecto. E, claro, se acontecer algum imprevisto, que algumas vezes acontece, a agência está aqui para te ajudar. Olha, infelizmente teve problema com a escola A, mas a gente tem a opção B, C e D. Ali auxiliar qual o melhor caminho para o aluno ir. Tá. Você falou sobre a escola, beleza. Agora sobre a moradia, no sentido da moradia, como que é o trabalho que vocês têm concernente aos donos das casas que recebem os hóspedes daqui?
Sim, o estudante hoje ele pode escolher para ele ficar numa host family, na casa de uma família daquele país. Isso, a escola, é tudo com parceria com a escola. Então a escola nos informa que é uma boa família, tem todo ali um histórico. Então, ou se não, a própria escola hoje tem acomodação estudantil. Então, muitos acabam optando não ficar na host family, acabar ficando na própria acomodação da escola pela facilidade, porque geralmente a acomodação é ao lado da escola, ou exemplo, se é um prédio, algumas vezes é em cima da escola. Então, acaba sendo mais fácil, né? Porque em 5 minutos já está na escola. Já tá na escola, tudo mais Então, perto. sim, acaba tendo essas duas possibilidades ou uma terceira possibilidade. Alguns acabam optando ficar um curto período, exemplo, na acomodação da escola e quando chega no país ali, conhece melhor como é a estrutura, acaba ficando numa república, acaba se mudando para uma república, um exemplo. Era Sim. esse nome, mas só que eu não estava trazendo a memória. Sim, República. muitos acabam mudando para uma república porque é uma casa de outros estudantes, ali está a mesma vivência. Algumas vezes ele morando numa república sai mais barato do que ele morar numa casa de uma família, numa host family ou na acomodação da própria escola. Ah, é? Sim. Então, primeiro República, depois acomodação da escola e terceiro lugar seria a casa de família, que aí seria um pouquinho mais caro. Sim. Eu só fico pensando, rapaz, no casal de americanos de poder receber um hóspede, no caso, né? Mas para eles acaba sendo tão interessante, eles sim, acaba sendo uma mão dupla, Uma né? família. Sim, porque querendo ou não, você vai para um outro país, você conhece ali uma nova cultura, você aprende e eles também acabam aprendendo com o próprio estudante, que eles têm curiosidade para saber como é que funciona o país, como é que e sempre é um conhecimento para ambos os lados. Ai, que legal. Agora, para a gente fechar já, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o melhor curso para trabalho. Muitas pessoas que saem daqui do Brasil, eu vou para os Estados Unidos, eu vou lá para Portugal, lá Portugal vai estar melhor que aqui, porque houve essa troca de governo, então eu prefiro estar trabalhando lá em Portugal ou Estados Unidos. Não, pessoal, nem sempre todas as pessoas que saem daqui do Brasil, que vai morar fora do país, eles acham que vão sair daqui com profissão, não é isso? Com a profissão daqui, por exemplo, você que é daqui é advogado, você que tem a sua profissão daqui, e vai chegar lá fora do país com a sua profissão, não é por aí. As pessoas começam de baixo, no restaurante, mulheres muitas das vezes fazendo faxina. Qual que é a melhor opção de trabalho para quem vai fazer o intercâmbio lá fora? Sim, depende muito do país, né? Primeiramente, a pessoa tem que fazer uma boa pesquisa. Mas, exemplo, Estados Unidos, né? Hoje, muitas meninas acabam optando pelo programa de au pair. Para você sai já com um trabalho, né? Você vai cuidar de crianças e a família, além de te acomodar e pagar um salário ali, uma mesada, vamos dizer bem assim, elas também te pagam ali um curso. Tudo que quando é um país que não é o seu idioma, a primeira coisa você precisa aprender o idioma. E com isso você acaba pegando o subemprego. Como dizem, né? Você vai trabalhar num restaurante, você vai trabalhar com limpeza, porque você não domina a língua ali. Então não dá para você já sair daqui, já trabalhar no mesmo cargo que você exercia aqui no Brasil. Não tem como, né? Não tem como. Claro, sempre tem exceção à regra. Algumas vezes a pessoa já domina o idioma, vai para lá e é uma área que acaba tendo escassez e consegue a oportunidade. Mas um exemplo, Portugal, porque hoje Portugal acaba chamando muita atenção de brasileiros, porque tem acordo entre o nosso governo e o governo português. Um exemplo que você citou, um advogado. Um advogado aqui no Brasil pode exercer a profissão em Portugal. O porquê? Tem um acordo entre a OAB e a Ordem dos Advogados em Portugal. Então o advogado ele pode transferir a OAB dele daqui para a portuguesa e com isso ele pode exercer a profissão lá no país. Então tem esses acordos. Você é engenheiro, também tem um acordo entre o CREA e a Ordem dos Engenheiros em Portugal. Então você pode transferir e exercer a profissão. Olha aí, ó, desempregado tu não ficas. E claro, se é uma pessoa que quer mudar de área, um exemplo, eu sou uma advogada e não quero mais trabalhar nessa área. Muitos até me procuram porque desejam estudar um tecnólogo, que é uma maneira, exemplo, eu tenho um caso de uma mentorada que ela deseja estudar na área de TI. Então ela me procurou para auxiliar ela para fazer um tecnólogo lá, que é um curso de curta duração de 2 anos, ela vai aprender uma nova profissão e logo se inserir no mercado de trabalho. Uau, perfeito. Jaque, muito obrigado.
Eu que agradeço. São muitas informações. Rapaz, eu estou aqui muito feliz. E vocês aí podem estar tendo maiores informações com a nossa especialista em intercâmbio. Ainda tem tempo de poder... Tem tempo? Claro Sim, que tem, né? claro. Tem muitas vagas, muitas... Fala um pouquinho, bem rapidinho. Assim, os processos seletivos, geralmente na Europa, para quem deseja ensino superior, Esse é de ano. janeiro até junho desse ano e as Sim. aulas começam em setembro. Começa em Idiomas pode iniciar em qualquer período do ano. Ah, então fechou. Jaque, deixa, por favor, aí telefone de contato, Instagram, pode ficar à vontade. Assim, o nosso Instagram é @ICJKintercâmbios e o nosso WhatsApp 011 9954593. Obrigado, Jaque. Eu que agradeço. Muito obrigada, Renato. Vocês aí, ó, peguem essa profissão, peguem essa oportunidade, entre em contato com a Jaque, tá aí, ó, na sua telinha, tá bom? Para que a Jaque possa estar te dando maiores informações e você poder crescer na vida. E como eu falei no começo do programa, não desistir nunca do seu objetivo, vá em frente porque já deu certo.